Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Costa. Estamos começando mais um GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E o episódio de hoje é dedicado à saúde da mulher. E nós estamos aqui hoje com a doutora Isabela Monteiro. Ela é ginecologista e mastologista, especialista em prevenção do câncer de mama. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a doutora se apresentasse, falasse um pouquinho a respeito da sua história, da sua trajetória. Obrigada pelo convite, Priscila. É uma honra estar aqui e falar de um assunto que eu estudo bastante e que eu dediquei vários anos da minha vida para ir aumentando meu conhecimento a respeito. Meu nome é Isabela, a minha primeira formação é em ginecologia e obstetrícia, e depois eu fiz uma especialização em mastologia, então Uhum. atualmente eu me dedico mais à área de mastologia e ginecologia no meu consultório. E dentro da mastologia, a gente cuida, acompanha tanto doenças benignas da mama quanto doenças malignas. E a área dos tumores hereditários sempre me chamou a atenção. Eu tive bastante contato com esse tipo de doença e abordagem em relação a esse tema durante a minha especialização, e o meu mestrado acaba abordando alguns aspectos dos tumores de mama hereditários, então por Uhum. isso que é um assunto que eu acho interessante de conversar e acho que é um conhecimento que é válido de ser passado para pessoas que nunca ouviram falar ou que não sabem muito a respeito, porque pode realmente mudar o curso de alguma trajetória oncológica que essa pessoa pode ter ao longo da vida. De prevenção do câncer de mama hereditário. A doutora pode nos explicar o que caracteriza esse câncer de mama? Então, uma coisa que eu acho importante começar diferenciando é o câncer de mama genético e hereditário, que são termos que às vezes se confundem. Se a Uhum. gente for pensar do ponto de vista de biologia celular, todos os cânceres em geral, mas aqui falando do câncer de mama, todos são genéticos, porque a origem de todos os cânceres vem de alguma desregulação genética que leva a uma proliferação descontrolada das células que vai culminar no surgimento desse tumor. Uhum. O câncer de mama hereditário é aquele câncer no qual alterações genéticas, normalmente no reparo celular, podem ser passadas ancestralmente, ou seja, hereditariamente, né, de pai para filhos e ao longo das gerações da família, e essas alterações levam a uma predisposição na formação desses tumores. Então, essas pessoas que têm alguma alteração genética que foi herdada ao longo da vida, né? Foi herdada dos pais para essa pessoa, ela vai ter uma chance maior de ter algum tipo de tumor. No caso do tumor da mama, normalmente essas alterações genéticas favorecem câncer de mama e ovário, Uhum. mas dependendo da alteração genética responsável, pode ter tumores em outros locais também. Falando do câncer de mama hereditário, qual é a porcentagem de casos de origem hereditária? Isso é algo também que eu acho importante é, frisar. A gente sabe, à luz dos conhecimentos atuais, que cerca de 10 a no máximo 15% de todos os cânceres de mama são de origem hereditária. Uhum. Então, muitas pacientes acabam ficando um pouco despreocupadas porque não tiveram nenhum caso na família, nunca tiveram contato com nenhum familiar que teve câncer de mama. Só que a gente sabe que a maioria dos tumores de mama são esporádicos, então cerca de 85 a 90% dos tumores eles vão acontecer sem que haja uma transmissão hereditária de algum defeito genético que favoreça o surgimento dessa lesão. Então, a minoria dos tumores de mama são de origem hereditária. Por isso que a Uhum. gente tem que ficar atento mesmo em casos em que não há nenhum caso na família, porque a pessoa não está isenta de desenvolver um tumor de mama ao longo da vida. A gente Uhum. sabe que o câncer de mama, excetuando os tumores de pele e não melanoma, é o tumor mais frequente na mulher. Então, ele vai atingir uma parcela importante da população. Uhum. Então, a gente não pode se ater só ao fato de ter tido casos na família ou não.
Mas para esses 10 a 15% de casos que são de origem hereditária, o conhecimento também é importante porque a gente pode agir a fim de reduzir a chance de que esse tumor apareça. Uhum. Quais são os principais fatores de risco que podem indicar uma predisposição genética? Eu acho que a gente pode chamar como sinal de alerta, né? Então, se a gente pega uma paciente que nos relata um histórico familiar muito rico de casos de câncer de mama, de ovário, às vezes câncer de pâncreas, câncer de próstata, isso nos chama a atenção que talvez nessa família tenha alguma alteração genética que está sendo passada de forma Uhum. hereditária. Também casos de câncer de mama em homem, que são tumores muito raros. Quando em alguma família tem esse caso, né? Tem algum homem ou alguns homens que apresentaram câncer de mama, a gente fica em alerta. É, casos de câncer de mama bilateral. Então, famílias que apresentam câncer de mama bilateral, ou famílias que apresentam é, pessoas com câncer de mama numa idade muito jovem, porque a gente sabe que o câncer de mama ele é mais comum no pós-menopausa, Uhum. após os 50 anos. Então, se nessa família se repete é, a paciente jovem tendo câncer de mama, ou se a própria paciente que está sendo consultada é muito jovem e está com câncer de mama, a gente tem que ficar em alerta para suspeitar de um tumor de origem hereditária. A doutora falou sobre gene, né? Quais são os genes BRCA1 e o BRCA2 e como essas mutações aumentam o risco do câncer de mama? Isso. Então, a gente tem nas nossas células uma série de genes que eles trabalham no reparo do DNA. Então, a todo momento, as nossas células estão sofrendo lesões, tendo alguma divisão irregular, e a gente tem na nossa célula um mecanismo de reparo dessas células. Mutações no gene BRCA1 e 2, que são genes separadores do DNA, podem levar a um descontrole desse processo de reparação, e daí por isso que essa célula se divide de forma irregular e pode ocasionar um tumor, um câncer de mama. Então, mutações do gene BRCA1 e 2 são mutações que a gente chama de alta penetrância, ou seja, quando estão presentes, a chance de desenvolver um câncer de mama são muito altas. Uhum. É muito alta, pode chegar até quase 70% de chance ao longo da vida. Então, esses são genes que a gente, em casos de suspeita de alguma síndrome genética hereditária que favoreça o surgimento do câncer de mama, esses são genes que a gente sempre avalia. E existem outros genes também de alta penetrância, como o TP53, que é muito comum na nossa região aqui do sul do país, o PALB2, tem alguns outros genes também com a penetrância um pouco menor, mas que também podem ocasionar um aumento de risco significativo. Então, dependendo de qual gene está alterado e qual mecanismo de reparo celular que está danificado, a gente vai ter um ou mais tipos de tumores que podem acontecer nessa pessoa. Doutora, existem outros genes que também podem estar relacionados ao aumento do risco de câncer de mama hereditário? Sim, a gente sempre lembra do BRCA1 e 2, que são genes de maior penetrância, genes que acabam tendo uma prevalência relativamente grande, e são genes que têm uma porcentagem grande de risco do desenvolvimento do câncer de mama em pessoas que têm esse tipo de alteração. Mas temos outros genes, como o PALB2, TP53, que é prevalente mais aqui na região sul do país, é, ATM, então diversos genes que podem ter um grau maior ou menor de penetrância, que é o quanto ele pode levar à predisposição do câncer, e diferentes maneiras de abordar cada paciente em relação a cada individualidade dessa alteração genética. Entendi. E falando sobre aconselhamento genético, o que é aconselhamento genético e quando ele é indicado dentro do histórico familiar do câncer de mama? Então, o aconselhamento genético é a forma como o profissional de saúde, seja o geneticista, um mastologista, um oncologista clínico, ou o profissional de saúde que está acompanhando essa paciente, ele vai fazer uma consulta, uma entrevista para entender não só o caso
dessa pessoa, Uhum. como o seu histórico familiar, por meio de heredogramas, que são espécies de árvores genealógicas, para avaliar quais são as doenças que se repetem na família, Uhum. com que idade cada uma dessas doenças aconteceu, mas também vai avaliar diversos outros fatores, como casamentos sanguíneos, ou idade em que cada uma dessas pessoas tiveram os primeiros filhos. Então, é uma avaliação global que vai levantar hipóteses do ponto de vista de suspeitas de alterações genéticas que vai nos guiar para fazer um estudo mais adequado dessa paciente. Então, depois de um aconselhamento genético, de avaliar todos esses parâmetros, Uhum. o profissional que tiver à frente desse aconselhamento vai indicar o melhor painel genético, o teste genético indicado para essa pessoa, para investigar os genes de forma mais eficiente e talvez e tentar descobrir se realmente há alguma alteração ou se essa paciente não apresenta nenhum risco hereditário para câncer. Se for uma paciente oncológica no momento, daí considerar que esse foi um câncer esporádico e não um câncer relacionado a alguma alteração Uhum. genética herdada. Entendi. E quais são as informações que são coletadas, e discutidas durante esse aconselhamento? A gente levanta, como eu expliquei naquela hora, dos fatores, dos sinais de alarme, então isso vai ser levado em consideração, todos os familiares de primeiro, segundo, terceiro grau desse paciente, Uhum. quais tiveram câncer, quais não, quais morreram cedo, quais não, se houve algum casamento consanguíneo, se houve algum histórico de gestação numa idade mais avançada, ou teve filhos mais novos. São vários fatores de risco que são levados em consideração, mas principalmente olhar o aspecto de padrões de repetição de doenças, quais doenças que chamam a atenção, que normalmente ocorrem como síndromes que aumentam o risco do câncer. Então, síndrome do câncer de mama ovário, a gente sabe que são tumores que normalmente estão relacionados. Quando tem um padrão de muitos casos de câncer de mama na família, a gente também tem que se atentar para ovário e vice-versa. Uhum. Ou próstata com mama também, que pode estar relacionado. Então, são. E pensando também em outras áreas, tem alguns cânceres gastrointestinais que chamam a atenção, ou câncer de tireoide, ou às vezes até doenças que não são oncológicas, mas também se relacionam a alterações de um determinado gene, que é uma alteração desse Uhum. gene pode levar à predisposição de câncer, mas também pode levar à predisposição de outras doenças. Então, Uhum. todos esses aspectos são avaliados, as comorbidades, tanto oncológicas quanto não oncológicas, que se repetem nessa família. Então, é uma avaliação bem ampla do ponto de vista hereditário mesmo. O teste genético para identificar essas mutações nos genes, que a gente já comentou, que é o BRCA1 e o BRCA2, né? É sempre recomendado para quem tem histórico na família? Não necessariamente. Então, por isso que é importante o aconselhamento genético e por isso que às vezes é um pouco preocupante o, o acesso tão amplo que algumas pessoas estão tendo a esses painéis genéticos sem o devido Uhum. aconselhamento. Uhum. Então, a interpretação do resultado desse teste também é muito importante. Então, né, não é para todas as pessoas. A gente sempre vai estudar o histórico familiar e o histórico pessoal dessa pessoa para saber se realmente tem indicação de fazer o teste genético, se a gente ter esse conhecimento do resultado do teste genético vai mudar a nossa conduta frente ao tratamento dessa doença ou ao segmento deste paciente, mesmo se Uhum. for alguém que não esteja com câncer atualmente, pensando do ponto de vista preventivo, o que nós vamos fazer com o resultado desse teste genético? Essa pessoa que vai testar, seja os genes BRCA ou outros genes que favorecem ao câncer, ela vai fazer alguma coisa em relação a esse teste ou ela vai só guardar esse conhecimento e continuar a vida? Ela vai conseguir viver de forma tranquila, sabendo do resultado desse teste sendo positivo, sem fazer nada a respeito. Então é algo bem amplo que a gente tem que avaliar, porque nem sempre o conhecimento dessa alteração Vai vai ser vai benéfico, ser né? benéfico para a pessoa. Isso vai depender muito de como ela vai receber essa notícia. Então, às vezes,
dentro desse aconselhamento genético, pode até ter um encaminhamento para apoio psicológico, Uhum, para que essa decisão seja tomada em posse de conhecimento e de estar com acompanhamento psicológico adequado para uhum. tomar uma decisão assertiva quando tiver o Certo. resultado. Quais seriam os benefícios nesse caso, né? O benefício das possíveis implicações de realizar o teste genético. Bom, eu vou falar mais do BRCA1 e 2, que são os mais conhecidos, os que são testados com mais frequência, mas isso também se estende para outras alterações genéticas que podem ser avaliadas. Os benefícios são relacionados a terapias preventivas. Uhum, Então, a gente sabe que genes que apresentam alterações genéticas que apresentam um risco muito elevado de câncer de mama, ou seja, mais de 60, 70% de risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, a gente teria a indicação de propor uma mastectomia para essa paciente, ou seja, mesmo se ela não tem nenhuma doença, a gente propor retirar as duas mamas, fazer uma reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, se possível, e daí ela vai viver com uma mama que não é igual era a antes da reconstrução, mas ela vai reduzir muito o risco dela de desenvolver câncer. Esse risco nunca vai ser zero. Enquanto tiver algum resto de pele da região torácica das mamas, ainda existe algum risco, uhum, mas ele fica muito próximo de zero. aham, Então, essa é uma possibilidade. Em outros casos também, se é, não for o desejo no momento de fazer esse tipo de cirurgia, ou se a paciente não pensa em ser submetida a isso, existem algumas medicações que podem ser dadas que atenuam um pouco o risco. Existe também um monitoramento com exames um pouco mais específicos, como a ressonância magnética, ou até mesmo os exames de rastreio com mamografia iniciando um pouco antes do que a idade que é preconizada na população geral. Então, tem uma série de medidas que podem ser tomadas, tanto no rastreio, mais de perto, com exames mais frequentes, com exames mais sensíveis, até chegar à possibilidade de uma mastectomia, por exemplo, que seria a retirada das mamas. uhum. E falando, né, desse rastreamento precoce, para as mulheres com risco aumentado do câncer de mama hereditário, as estratégias de rastreamento precoce são diferentes das recomendações gerais? Isso. Elas são diferentes. Nessas pacientes, a gente começa a fazer a mamografia antes, então, dependendo da alteração genética, pode-se começar a fazer a mamografia por volta dos 30 anos, e às vezes a gente inicia um rastreamento com ressonância magnética, que não é um rastreamento de rotina da população geral, mas que é indicado nessas populações de maior risco, que pode começar até antes, até por volta dos 25 anos. Uhum, Então, é um rastreamento diferente. Tem algumas alterações genéticas, como por exemplo o TP53, que ela favorece vários tipos de tumores em vários locais diferentes do corpo. Então, alguns protocolos sugerem até fazer uma ressonância magnética no corpo inteiro uhum, a partir dos 20 anos. Então, é algo que na população geral é impensável. É, pouquíssimas pessoas fizeram uma ressonância magnética no corpo uhum. inteiro na vida. E para essa população específica, vai ter esse tipo de acompanhamento que é bem individualizado. Então, dependendo da mutação, dependendo de quais tumores são favorecidos por cada mutação, vai ter um manejo um pouco diferente. Para pacientes mais jovens, né? Quais os exames de rastreamento podem ser indicados? Então, pensando em pacientes mais jovens, antes dos 40 anos, que é quando a gente começa o rastreamento de rotina com mamografia, conforme Uhum, preconizado pelas sociedades de mastologia, pelo Ministério da Saúde, pacientes mais jovens, daí entraria o rastreamento com mamografia antes da idade e com a ressonância magnética. uhum, Claro que isso tem que ser individualizado de acordo com a suspeita ou de acordo com o resultado genético e uhum, também levado em consideração o histórico familiar. E daí, em consulta com o mastologista, o geneticista, o oncologista, vai ser estabelecida uma estratégia de rastreio mais adequada e individualizada para cada paciente. Então, por isso que é importante não só conhecer se realmente há essa alteração genética, mas ter um médico que está em conjunto para
indicar e orientar qual vai ser a estratégia de rastreio que essa pessoa vai seguir ao longo da vida. E existem medidas preventivas que podem ser consideradas por mulheres com alto risco genético? Sim. Existem medidas preventivas que devem ser consideradas por toda a população, todas as Uhum. mulheres. Então, a gente sabe que manter um peso adequado, é, prática de exercício físico, pelo menos 150 minutos de exercício moderado, pelo menos moderado por semana, alimentação o mais natural possível, com o menos industrializado possível, são medidas preventivas que servem para a população geral. Uhum. Para a população específica, em relação a alterações genéticas, a gente indica o rastreio mais precoce, como eu falei anteriormente. Algumas medicações podem reduzir esse risco, e dependendo do que for avaliado em consulta, no aconselhamento genético, pode ser indicado. A gente sabe que a gestação em idade. Não que a gente vá sair indicando para todo mundo engravidar super jovem, Uhum. mas a gente sabe que uma gestação após os 35, 40 anos, esse estágio de desenvolvimento que a mama atinge depois da gestação, da lactação, ele é um fator protetor para pensando no surgimento de câncer de mama. Olha só. Então, uma gestação em idade um pouco mais nova, que está indo contra o que a nossa sociedade está tendo hoje em dia, também é um fator protetor, mas pensando em câncer em geral, né? Uhum. Pensando na parte genética mesmo, seria um rastreio precoce e pensar numa cirurgia redutora de risco quando chegar na idade. E a primeira pergunta é a da Ana, e ela diz assim: Minha mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Isso significa que eu tenho um risco maior? Sim, significa. O fato dela ter uma parente de primeiro grau, que é a mãe dela, com câncer de mama, e na idade antes dos 50 anos, numa idade jovem, Uhum. pode indicar, indica que ela tem um risco maior, sim. Então, ela é uma paciente que, do ponto de vista de rastreio, a gente pode planejar uma estratégia diferente e individualizada do rastreio para ela. Se a gente conhecer o histórico genético da mãe, também nos ajuda. Então, a gente Uhum. saber se a mãe dela ainda for viva, se a gente tiver a possibilidade de fazer um teste genético na mãe dela, isso pode nos ajudar também a traçar uma estratégia diferente para ela. Mas sempre lembrando daquela questão de que 85 a 90% dos casos de câncer de mama são esporádicos. Claro que numa idade mais jovem, nos acende um alerta para talvez não se tratar de um caso esporádico, mas ainda Uhum. assim a maioria dos casos são esporádicos. Entendi. E a Maria escreveu: Fiz o teste genético e deu positivo para a mutação BRCA. Isso significa que não tenho risco de ter câncer de mama? Deu negativo, Veio né? negativo? Isso. Não, não significa. Então, novamente, Ah, 85, 90% dos casos são esporádicos. Então, uhum. a maioria das pacientes com câncer de mama realmente não vai ter uma alteração no BRCA. Então, você ter um teste genético negativo não te isenta de risco. Você vai ter que Uhum. continuar fazendo o seu rastreamento adequado. É, Mesmo com um teste negativo, conhecer o seu histórico familiar também é Sim. importante. E fazer Então, os testes preventivos, né? isso, os exames de rastreio Uhum. da população geral. Sim. E a Carla pergunta: se eu tiver uma mutação BRCA, o câncer de mama é inevitável? É, né? A Não gente. não é inevitável, mas o risco é muito maior do que da população Sim. geral. Então, não é inevitável, Uhum. mas a gente sabe que ao longo da vida, e quando a gente vê os estudos, eles consideram até os 80 anos de idade, a chance de ter um tumor de mama pode chegar próximo dos 75%. E agora a gente entra no quadro de mitos e verdades. Vamos esclarecer algumas dúvidas comuns sobre o câncer de mama hereditário. Doutora, é verdade que apenas mulheres com histórico familiar de câncer de mama precisam se preocupar com a doença? Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. Uhum. Acho que eu falei bastante, né? Sim. E porque é algo que a gente vê muito no consultório. Então, é algo Uhum. que
dia a dia a gente repete muito, é quase um mantra. É, né? Mas, Porque eu acho que isso é uma dúvida comum das sim, pessoas, sim. né? E o contrário também é válido. Eu pego muitas pacientes no consultório, às vezes na consulta de ginecológica de rotina, Uhum, e que na hora que a gente pergunta, tem algum histórico familiar de câncer de mama? E daí a pessoa, ou de câncer em geral, e daí a pessoa começa a numerar diversas pessoas que tiveram câncer e nunca tinha se atentado ou ido atrás de ver se há algo que pode ser feito para ela. uhum, Então, os dois extremos existem. Existe aquelas pessoas que não tem nenhum caso e acha que tá tudo bem, e existe aquela pessoa que tem vários casos e não sabe que tem que ir atrás. uhum, Então, acho que o conhecimento nessas horas é importante. Por isso que eu acho que é um assunto interessante de ser debatido e levado para o público. uhum, É tanto para saber que uma coisa não significa que vai ter câncer com certeza, mas também saber reconhecer padrões preocupantes. uhum. É verdade que se eu tiver a mutação BRCA, meus filhos obrigatoriamente também terão? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito. A Uhum, mutação BRCA, ela é passada de forma hereditária, mas a chance não é 100%. A chance gira em torno de 50%. uhum, Então, se o pai tem a mutação, o filho tem uma chance de cerca de 50% de herdar, mas tem uma chance de cerca de 50% de não herdar. uhum, Por isso que normalmente quando a gente está fazendo o estudo genético, a avaliação, o aconselhamento genético, a gente busca primeiro indicar o teste para aquela paciente, para aquele paciente que foi acometido. E daí, com base no resultado, a gente define se a prole, os filhos, os demais parentes, os irmãos vão fazer o teste ou não. uhum, Então, por isso que o conhecimento dessa árvore genealógica é tão importante. E por isso que isso é abordado de forma minuciosa no aconselhamento uhum. genético. Doutora, e para a gente encerrar, qual é a mensagem que a doutora gostaria de deixar para as mulheres? Eu acho que pensando em prevenção numa população geral, aquilo que eu falei em relação a peso adequado, prática de exercício físico regular, que eu sei que é difícil colocar na rotina, mas que tem que começar a ser visto como algo imprescindível. Uhum, Então, dedicar esses 150, pelo menos 150 minutos por semana para essa prática de exercício, fazer o rastreio de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, das sociedades especializadas. Então, no caso da mama, fazer o rastreio com a mamografia a partir dos 40 anos. E acho que eu gostaria de salientar é prestar atenção. Prestar atenção no seu histórico familiar, ver se tem algo que chama atenção, mas também tentar desenvolver na sua cabeça se você vai querer fazer alguma coisa em relação a isso, ou se uhum, isso é algo que vai te trazer mais malefícios do que benefícios. Então, se eu fosse me colocar no lugar, eu ia querer saber e eu ia querer tomar todas as atitudes para reduzir o risco. uhum. Mas isso é algo muito individual e pode variar também ao longo das etapas da vida da pessoa. Sim. Então, acho que o mais importante é ficar atento aos sinais Uhum. e ficar atento ao histórico familiar, tentar conhecer ao máximo se E alguém. se conhecer também, né? Exato, se conhecer e seguir o rastreamento anual ou conforme for indicado de uma maneira rigorosa. Ter sempre aquela época do ano em que tira para fazer os exames de rotina e o rastreamento de acordo com a idade. Uhum. Porque o tempo passa muito rápido Nossa. e quando a gente vê o ano já acabou e já faz 2 anos que não faz exames. Uhum. Por isso que eu gosto do Outubro Rosa, porque daí é uma época que todo mundo se lembra de, Conscientização de daí, né? fazer o exame de mama. Mas se não quiser em outubro, estabeleça um mês do ano para Uhum. colocar em ordem toda a parte de saúde, todo ano certinho, que já vai ter uma grande diferença. Então é isso. Doutora, muito obrigada. Eu que Obrigada mais agradeço. uma vez por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos por aqui e lembrando que a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Sim, Obrigada, até mais. obrigada. Até.